A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvinte. Meu nome é Ana Paula Alves e está no ar Universidade 93,7. Bom dia, meu nome é Audrey Olegário. No programa de hoje você confere os diferentes acervos presentes na USP. Como são reservadas as histórias? E o que podemos ver nas bibliotecas do Campus Butantã? E quem são os funcionários e funcionárias responsáveis por guardar tamanha riqueza imaterial nos mais variados formatos na Universidade de São Paulo? Acompanhe só. Visita a exposição Oratórios e Saguão da Biblioteca Brasiliana, por Matheus Nascimento. A história é contada pelos tecidos no acervo de figurinos do Departamento de Artes Cênicas, na matéria de Audrey Olegário. Na reportagem de Ana Paula Alves, a imensidão material e o valor histórico da Biblioteca Florestan Fernandes, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E a importância do acervo audiovisual da Biblioteca da Escola de Comunicação e Artes, por Mariana Marques. É agora no Universidade 93,7. A Biblioteca Brasiliana pode ser uma das mais conhecidas da USP. De cara, o prédio convidativo facilmente atrai novos visitantes, além de ser um espaço agradável para passar o tempo livre. Conheça a história de fundação da Biblioteca Brasiliana na reportagem de Matheus Nascimento. Oi, hoje eu estou aqui na Biblioteca Brasiliana Guita José e vim aqui para descobrir o que um aluno pode fazer nesse horário, pós-almoço, nas áreas tanto abertas, tanto internas da biblioteca mesmo. Bom, o ambiente aqui é bem agradável, um prédio moderno, a gente vê um espelho d'água na entrada principal. A interação com o espaço interno e externo se dá por meio de vidros. O prédio não é totalmente fechado com paredes. Interessante isso. Conversando com algumas pessoas que passaram por aqui, eu pude perceber que elas frequentam tanto a área do saguão, entre a livraria, o auditório e a biblioteca, e às vezes, quando tem algum tempo, entram nas áreas de estudo da biblioteca. O acervo da biblioteca ocupa um maior espaço, até mesmo do que as áreas de estudo. E também no subterrâneo da área da biblioteca, descendo algumas escadas, a gente vê uma área destinada às exposições. Lá, hoje eu encontrei uma exposição sobre oratórios e uma entrevistada comentou um pouquinho sobre. É a Sofia. Vamos ouvir o que ela diz. Oi, Sofia. Você veio aqui hoje na Biblioteca Brasiliana. Eu queria que você comentasse um pouco das primeiras impressões que você teve aqui no ambiente. Tá, hoje é minha primeira vez aqui na biblioteca e eu achei muito bonita, muito diferente das outras. E uma coisa muito legal é que, além da sala de estudos e do acervo dos livros, eles também têm uma exposição lá embaixo dos oratórios do século XVIII, e eu imagino que eles vão revezando também, vai mudando as exposições. Eu achei o ambiente muito legal, muito bom para vir estudar, vou vir mais vezes. Acho que é isso. E você, nessas próximas vezes que pretende vir, você já vai pesquisar um pouco da questão da história aqui do ambiente, porque é um prédio que destoa, né, dos outros da região aqui do campo. Eu acho que a gente tem que explorar muito e tomar cuidado para não ficar preso só no nosso prédio. A biblioteca que mais falam nas sociais é a Florestan Fernandes, então a gente acaba nem indo em outras, mas eu gosto de visitar e meu namorado a gente gosta também, então eu vim aqui, já fui na da FAO, e é isso, eu acho importante. Ao olhar para cima, me deparei com verdadeiras estruturas e muito mais do que prateleiras cheias dessas obras que realmente devem ser diversas. Oi, meu nome é Jeane, eu trabalho na Biblioteca Guita José Mindlin. Falando dessa biblioteca, é importante, né, saber quem que foram Guita e José Mindlin, que levam o nome dessa biblioteca. Eles, né, eram um casal, né, eles estudaram na Faculdade de Direito da USP e ao longo de mais de 80 anos eles, né,
colecionaram livros. O Mendelin, José Mendelin, era um bibliófilo, um dos bibliófilos mais importantes, né, do Brasil, e que tinha, talvez o mais famoso, né, que tinha uma coleção de livros de uma biblioteca particular, né, de uma pessoa. E ele também foi empresário, ele foi fundador da empresa Matal Leve, que era uma empresa de pistões no Brasil, pioneiro, né, nessa área. Então, ele, como bibliófilo, ele juntou as duas coisas agradáveis, que ele era empresário, né, ele viajava muito, e ele, nessas viagens ele podia adquirir muitas obras raras, especiais. Muito prazeroso trabalhar nessa biblioteca, no sentido da gente ter contato com obras realmente raras e especiais, que mostram, né, como que a trajetória do livro mesmo, pelo passar do tempo, a gente começa a ver as características do papel, como muda, né, de século. Nós temos livros aqui de 1500 e alguma coisa, né, como né, eles duraram tanto, porque a forma, né, de fazer o livro antigamente era totalmente diferente, né, do que é hoje. Então, o livro, ele era um processo artesanal mesmo, e também a qualidade do papel, né, o papel era de linho, as encadernações de pergaminho, e ter contato com essas obras, né, como eram as ilustrações, né, no século XVII, XVIII, XIX, a evolução mesmo, né, da tipografia, da editoração, que o acervo está abrigado aqui, né, mas com esse intuito mesmo, né, de se tornar público e acessível às pessoas. A Biblioteca Brasiliana fica aberta de segunda a sábado e fica localizada na Avenida Professor Luciano Gualberto, na cidade universitária. Para saber mais sobre a história da biblioteca, conhecer o acervo digital, acesse o site bbm.usp.br. Para você chegar na Biblioteca Brasiliana, o ponto de referência principal é partir do metrô Butantã. Você pode pegar uma das linhas circulares que circulam dentro do campus. Matheus Nascimento, direto da Biblioteca Brasiliana. Então, eu só consegui ir na exposição Oratórios, eu gostei muito de ver, assim, essa questão, porque eu não consegui entrar no acervo mesmo da biblioteca. Eu achei interessante a forma de como era tratada essa questão, né, da religiosidade antigamente, de que as pessoas tinham quase como prática comum ter esses oratórios nas suas casas, nas áreas de convívio mesmo. Então, eu achei interessante porque são peças muito assim, minuciosas, bonitas, trabalhadas. Nem tudo que fica exposto em um acervo é de acesso público. Às vezes, algumas peças requerem um cuidado maior. E em uma biblioteca localizada em uma unidade tão antiga como a FEFELESH, os cuidados acabam sendo ainda mais necessários. A reportagem é de Ana Paula Alves. Nós estamos em frente à Biblioteca Florestan Fernandes, da FEFELESH. Como estamos falando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, você deve imaginar como é um espaço rico em tamanho e acervo. Nos armários à direita da entrada, você pode começar a explorar o lugar. Logo que entra, você se depara com uma escada, que leva aos 2 andares repletos de estantes. Ali você pode encontrar material dos mais diversos temas, autores e períodos. E o Carlos, que é funcionário daqui há décadas, nos fala um pouco sobre todo esse acervo. Comecei trabalhando aqui na década de 80 como auxiliar de bibliotecário. Nós fizemos um inventário, fazia tempo que não fazíamos. Começou em 2019, se não me engano, 18 ou 19, e mais ou menos conseguimos terminar esse ano com a biblioteca fechada. A gente tem quase 400 mil, né, no geral, né, que envolve que é livro, tese, dicionário, periódico, multimeios que são VHS, DVD, né? A gente tem, por exemplo, um processo de higienização, né? Porque tem a questão também do pó, né? Da poeira, né? Que se acumula, né? E tudo mais. Mas o que impressiona não é apenas a quantidade e variedade, mas também o valor histórico das obras. Graças ao trabalho de curadoria e conservação, os estudantes podem conhecer obras com séculos de idade, embora seja necessário todo um cuidado para isso. Então nós temos materiais não circulantes no acervo,
que vem a etiqueta não circula. Nós temos a área de livros raros, obras raras, livros de 1800, 1700, 1500. Tem uns que estão com a encadernação aí impecável, mas tem outros que estão ali um pouco, né, com problemas. Nós temos também um setor, tem acho que 2 ou 3 pessoas que lidam com a parte de restauro, com aquela parte assim, tipo, a capa tá solta, a página meio soltando, né? E tem um pessoal que mexe com isso aqui dentro. A questão das obras raras é assim, quando a pessoa ela quer consultar, não é um acervo que você vai lá e já pega o livro. Então tem um agendamento prévio, funciona das 10 às 5 da tarde, e a pessoa agenda um dia antes, aí a pessoa do setor, ela vai separar esse livro e a pessoa vai consultar lá em cima. Ela pode tirar foto, tudo, só não pode sair com ele para fora ou xerocar, né? Uma coisa assim, porque dependendo, pode danificar. Mas claro, tudo isso não foi criado do dia para a noite. A Florestan passou por várias etapas até chegar onde está, literalmente. Desde a inauguração da FEFELESH em 1934, começou a ser criado o acervo, que habitou diversos lugares, como a Consolação, a La Metaglete e Higienópolis, e era fragmentada em 4 bibliotecas. A unificação dessas bibliotecas foi aprovada em 1975, e em 91 é inaugurado seu primeiro módulo. Desde então ela foi se expandindo, e em 2005, já com 3 módulos, surge a Biblioteca Florestan Fernandes que conhecemos, em homenagem ao sociólogo que por muito tempo foi professor da universidade. A biblioteca, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu peguei ela nas colmeias. As salas de aula eram lá embaixo, na época, né? E a biblioteca era um espaço térreo, único. Quando a biblioteca subiu para este módulo, esse lado, foi em 1991, foi inaugurado. Aí, 10 anos depois, em 2001, foi que eles criaram um outro módulo, esse aqui, do lado, e aí que veio a Biblioteca da Filosofia e Ciências Sociais. Aí 2004, 2005, que aí veio a Biblioteca de História e Geografia para cá. Sei que nós fizemos os funcionários mesmos, né? Pegamos as bandejas, amarrávamos as bandejas e colocava número e tal, até chegar nesse ponto aqui, né, da unificação. E infelizmente, ou felizmente, o tamanho do acervo acabou forçando a mudança dos planos iniciais para esse espaço. Os espaços tinha um projeto de que ficasse uma única sala de leitura, uma sala bem grande para os estudantes. Aí na hora que foi a prática, a gente percebeu que todos os espaços acabou tendo acervo. Você pode ver que o maior espaço de sala de leitura é no primeiro andar. A chefia, na época, queria que todo aquele primeiro andar fosse só sala de leitura sem acervo. Atualmente, existem diversas áreas de estudo espalhadas nos andares. Antes da pandemia, essas áreas não atendiam à demanda dos alunos, que chegavam a formar filas para entrar na biblioteca e se frustravam ao ver os espaços lotados. Mas hoje, mesmo com o retorno presencial, é mais comum encontrar mesas vagas. O fluxo de movimento e estudantes já não é mais o mesmo. Carlos pensa em algum dos possíveis motivos para isso. A pandemia, mas toda essa coisa que a tecnologia envolve, né, acaba facilitando com que as pessoas consigam os textos, consigam estudar. O cara vai lá na internet, vai no celular, né, e acaba conseguindo o material que ele quer, né. Ainda assim, a biblioteca atrai estudantes que passam boa parte do seu tempo dentro dela, como é o caso da Asta e do Alan. Eu gosto de estudar na Florestan porque eu acho que a biblioteca tem uma boa infraestrutura. Tem diversos tipos de mesas que eu posso escolher, tanto daquelas em ambientes mais compartilhados com outras pessoas, tanto algumas mais reservadas, tem tomadas fáceis para conectar computadores ou qualquer outro tipo de aparelho que possa precisar do suporte de energia. A cobertura da internet lá é boa. Se eu não levar meu computador, tem computadores na biblioteca em si para fazer pesquisa. Ter o acesso aos livros facilita bastante o momento do estudo, que eu posso sempre estar consultando livros que estão lá perto e torna a minha vida bem mais fácil. Olá, meu nome é Alan Felipe, eu sou doutorando do Instituto de Psicologia, no programa de Neurociência e Comportamento.
estou concluindo 10 anos de estudos na USP. A biblioteca, para mim, é sinônimo de um lugar sagrado, de um lugar que está a um nível acima do mundo contemporâneo. Devido ao fato de que os livros incitam a um modo de processamento cognitivo muito diferente do que nós estamos acostumados com as redes sociais ou a internet em si. É um excelente local, um local inspirador para estudar, e eu me sinto contemplado em poder acessar e vivenciar esse espaço diariamente ao longo da redação da minha tese. Algumas vezes do qual eu entro na biblioteca e vou subindo os degraus e observando as colunas, os corredores, eu lembro um pouco sobre a organização e a estruturação do cérebro humano. O cérebro humano é organizado em módulos, são como colunas, gavetas ou corredores, dos quais guardam, arquivam ou codificam, em forma de esquemas neurais, as nossas experiências, as nossas memórias. Estudar numa biblioteca é como entrar em uma outra dimensão de organização, de funcionamento e de compreensão. Sendo assim, sugiro aos ouvintes, frequentem a biblioteca e exercitem a cognição através da leitura de livros, da escrita, da elaboração de esquemas. E para isso, a Biblioteca Florestan Fernandes oferece um espaço ideal e adequado para exercitar tanto a mente como o cérebro, ou seja, a unidade indissociável do ser humano. Assim, a Florestan é o lugar perfeito se você quer estudar ou fazer uma pesquisa à forma antiga, que tem o seu charme especial, afinal nada pode reproduzir o toque e o virar das páginas, e ela também é essencial se você quer ter acesso ao acervo não circulante e de obras raras, e também vale a visita se você apenas quer um lugar silencioso e tranquilo para estudar. Meu nome é Ana Paula Alves e deixo com vocês o convite para visitar essa impressionante biblioteca. A biblioteca fica entre os prédios da FEFELESH vizinhos da Praça do Relógio, uma região muito fácil de ser acessada pelos ônibus circulares no campus. Ana, conta pra gente, o que mais te chamou a atenção na biblioteca da FEFELESH, das coisas que você viu e ouviu que o Carlos te contou? Com certeza foi o tamanho do acervo e também o fato de ter livros seculares lá. Porque são estantes que não acabam mais, são 2 andares cheios de estantes. Você pode andar ali por horas e você não vai ver tudo que tem ali. E os livros seculares é algo impressionante, porque os alunos podem ir lá e pegar na mão um livro de 200 anos de idade, podem tirar foto, podem pesquisar nesses livros. Eu acho que isso foi muito impressionante. Eu não tinha noção de que tinha coisas tão antigas e tão bem conservadas e tão cuidadas, tão meticulosamente assim. Quando falamos em acervo, provavelmente uma das primeiras coisas que vem à sua mente são livros e obras escritas, que foi o caso das matérias anteriores. Mas falar de acervo é também olhar para outras formas de preservar uma memória. E os figurinos podem ser um bom exemplo disso. A reportagem é de Audrey Olegário. O espetáculo começa muito antes do acender das luzes. Envolve bem mais personagens do que apenas aqueles que sobem ao palco. Existe uma personagem que é essencial para contar a história, mas não participa do roteiro e muitas vezes também não sobe ao palco para se referenciar à plateia. Mas sem ela, o show perde a sua mágica. Estamos falando da figurinista e das costureiras. Quando falamos de acervos e da preservação de uma história, podemos ver que ela pode ser feita além de livros e pinturas, por exemplo. Esse é o caso do acervo de figurinos do Departamento de Artes Cênicas da USP. Nós fomos até lá para saber a história desse lugar. Descemos as escadas, caminhamos por um longo corredor até chegarmos a seu final, e viramos à esquerda. De frente a outra escadaria, já é possível ver os manequins e uma máquina de costura antiga. De longe, escutamos o ferro de roupa sendo usado pela protagonista dessa história, Silvana de Carvalho. Esse espaço é um espaço improvisado,
que foi criado há muitos anos, assim, para uso dos alunos da escola, tá? É só para isso, para uso dos alunos da escola. A gente recebe muitas doações e eles usam todos os figurinos que estão aqui disponíveis em aula. E também para as montagens, assim, quando tem algum figurino específico, aí a gente fabrica aqui também. Sempre tem uma verbinha, né, alguma coisa assim para as montagens. E aí tudo a gente faz aqui. A gente tem essa oficina, é um espaço improvisado, mas a gente consegue se virar. O acervo existe desde 1948. Começou em uma salinha e foi crescendo aos poucos até passar para o segundo piso do Teatro Laboratório da ECA. E são muitos figurinos mesmo, de cabide em cabide, uma infinidade de cores e caixas com memórias. Nas paredes, inúmeras linhas de todas as espessuras e tons. Tem algum figurino assim que você chegou a fazer que é o seu favorito, de alguma peça que foi feita? Ai, são tantos que tem mais de 10 anos que eu tô aqui, né, Audrey? Não dá para saber qual é o figurino favorito, na verdade, mas todos são, né? Porque cada montagem é uma história, é uma turma, e eles vão indo embora e a gente vai ficando e vai colocando uma nova no lugar e tudo começa de novo, né? O tempo todo. Então, assim, não existe um favorito, existem os favoritos, né? Mas é isso, agora mesmo eu tô fazendo figurinos para uma montagem específica, que eles vão usar branco, então tem que fazer figurino para a turma inteira. Mas é isso, funciona assim, é tudo muito simples, mas aqui se trabalha muito e se trabalha com amor. Eu costumo dizer que é o melhor espaço que a gente tem aqui na ECA, é esse acervo de figurinos. Silvana orquestra o acervo de figurinos há 10 anos e ela me contou que tudo acontece como se fosse uma mágica. A gente ainda não tem muito tempo, porque o figurino geralmente, quando ele se decide fazer um figurino, já está em cima da hora da estreia, praticamente. Por exemplo, eu tenho uma turma com 22 alunos e eu tenho um mês para fazer o figurino para esses 22 alunos, e eu trabalho sozinha. E como a mágica não pode parar, depois da nossa conversa, Silvana seguiu a passar o figurino do próximo espetáculo. Audrey, fala pra gente como que foi fazer essa reportagem. Olha, Ana, eu acho que o que mais me chamou a atenção quando eu fui fazer essa matéria é que é muita roupa mesmo. Tem um monte de cabide entrando lá dentro e os manequins também. E o que me chama a atenção, assim, é que a Silvana, ela cuida disso sozinha, sabe? Numa matéria do JUSP, são praticamente 10 mil peças e é tudo doado, assim, de teatro e também dos alunos. E a Silvana, ela fala, né, que cada história, cada figurino é uma história, cada figurino é uma turma e que marca, assim, a vida dela, que como ela falou, assim, na reportagem, é tudo como se fosse uma mágica, porque é tudo feito muito rápido mesmo. É bem impressionante o trabalho dela e eu acho que foi isso que mais marcou para mim. Bom, seguindo o caminho das diferentes formas de acervos, conheceremos agora a Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes. Vai ser um lugar interessante quando olhamos para os vastos arquivos audiovisuais. A reportagem é de Mariana Marques. Escuta só. É na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, número 443, que a Biblioteca da ECA se localiza. Ela existe desde que a Escola de Comunicações e Artes foi criada, em 1966. Na época, ela era ligada à antiga Biblioteca Central da USP. Na década de 70, foi vinculada ao Departamento de Biblioteconomia, do qual se separou 3 anos mais tarde, em 73. Foi nesse ano que a Biblioteca da ECA foi oficialmente inaugurada, e segundo um dos jornais estudantis da época, já contava com mais de 50 títulos periódicos e 1000 livros. Para conhecer mais sobre esse importante acervo, nós conversamos com a Marina Macambira, ex-aluna da ECA, e bibliotecária desde 1983. O acervo audiovisual de CDs, filmes em DVD e o acervo de partituras, eles ficam aqui nessa área
que é restrita. Tá? São acervos que os alunos, o pessoal não pode entrar direto e procurar. Tá? Tem que consultar no catálogo, no Dédalus, em outros catálogos, pede pra gente e a gente leva. Né? Porque são acervos complicados, né? De deixar exposto. Né? Você pega um CD ou um DVD, você não consegue proteger, colocar aquela etiqueta magnética no próprio disco. Não tem muita segurança, né, para deixar esse acervo exposto. É um acervo bem grande, né? Tem mais ou menos quantos aqui? São 3.000, 6.000 mais ou menos discos. Itens, né? Suporte físico, mas música tem muito mais. A gente cataloga uma por uma, né? Sério? Né? Porque as pessoas procuram a música que elas querem ouvir, não? Entendi. Às vezes até procuram o disco, mas em geral é a música, né? Não o disco. Só quando o disco é muito conhecido. O acervo audiovisual, composto, entre outras coisas, por DVDs, CDs e vinis, é somente um dos que podem ser encontrados na biblioteca. Revistas, publicações antigas e teses também estão entre os materiais de pesquisa. As coisas não param por aí. A biblioteca da ECA possui uma vasta coleção de partituras, sendo várias delas manuscritos autorais. As partituras manuscritas. Por exemplo, nós temos a obra do Gilberto Mendes, que é um compositor brasileiro, um dos compositores contemporâneos de música erudita brasileira mais importantes e conhecidos. Ele doou, ainda em vida, que ele faleceu, acho que há uns 2 anos, os manuscritos dele. Isso é uma partitura, porque Gilberto Mendes fazia um tipo de música bastante diferente, tá? Aqui também. Isso aqui já é mais normal, a gente espera que seja uma partitura. Em papel vegetal. Isso aqui era o original para fazer cópias. Isso aqui. Essa daqui especificamente, eu acredito que é feita por copista. Copista eram pessoas que tinham uma caligrafia, digamos, não sei se é essa palavra, né? Sabiam escrever música assim, bem feitinho, né? Porque isso aqui é manuscrito, é à mão. Tá? E você vê que tá bom, né? Tá bem feito, claro. Agora, tem algumas que são manuscritos do próprio compositor. Você vê que já é uma coisa mais rabiscadinha, né? A coleção não para por aí. Para consultar o acervo disponível, basta acessar o sistema Dédalus e, em caso de dúvida, converse com um dos bibliotecários. Durante o período letivo, o local fica aberto de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a biblioteca da Escola de Comunicações e Artes comigo. Tchau! Mari, conta pra gente, mesmo estando do lado do nosso prédio, teve alguma coisa que você ouviu fazendo a reportagem que você não tinha ideia? O que mais me surpreendeu foi as partituras manuscritas, porque é um material raríssimo e que exige muito preparo e muito cuidado dos bibliotecários. E, enfim, são materiais que foram doados pelas famílias dos compositores, então realmente a gente tem uma noção da importância que as famílias dão para a continuidade de todo esse conhecimento e para o estudo também. Neste programa, podemos ouvir sobre a história da Biblioteca da ECA brasiliana, Florestan Fernandes e do acervo de figurinos das cênicas. Cada uma com uma relação própria com a comunidade USP, trazendo diversas formas de preservar uma história. Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Audrey Olegário e Ana Paula Alves. Reportagens por Matheus Nascimento, Mariana Marques, Ana Paula Alves e Audrey Olegário. Um bom dia e bom almoço para todos. Esse programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Agradecemos pela audiência e esperamos que esse programa tenha te ajudado a conhecer melhor tanto os acervos da universidade quanto as pessoas que zelam por todo esse material. Até a próxima! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.